Daniel Vorcaro, o Reinaldo, tem uma muito importante, porque o Daniel Vorcaro, ele assinou esse termo de confidencialidade tanto com a Procuradoria-Geral da República quanto com a Polícia Federal. Aí a gente fica na dúvida, quem vai negociar essa delação? E você já trouxe esse assunto anteriormente, já teve delação desse tipo para ambos? Não. O parágrafo 6º do artigo 4º da 12.850 diz que você pode fazer delação ou com o Ministério Público ou com a Polícia Federal. Isso até chegou a virou matéria no Supremo, né? Se a Polícia Federal poderia ou não fazer, e o Supremo disse pode, porque o Ministério Público reivindicava a exclusividade para fazer delação premiada, né? O que tem funcionado é o seguinte: tenta-se fazer com um, se não funciona, tenta-se fazer com outro, né? Por exemplo, o Mauro Cid fez com a PF, porque com a com a PGR de então, ou por afinidades eletivas, ou porque não viram razão, o fato é que não funcionaria, né? Então ele fez a delação com a Polícia Federal, né? Tem um caso desastroso lá atrás do Palocci, Antônio Palocci, que tentou, né, quando caiu pela segunda vez, né, tentou fazer uma delação com o Ministério Público, não conseguiu, fez uma com a PF e se constatou que nada ali parava em pé, no caso dele, né? E o Ministério Público era francamente contrário à delação dele. Então, vamos ver, eu não me lembro de delação feita com ambos. O acordo de confidencialidade foi, sim, assinado com os dois. Até hoje, o que a gente tem é delação ou com um ou com o outro, né? Se você falar assim, mas a lei que você cita, né? O artigo 6º o parágrafo 6º do artigo 4º, permitiria isso? Eu não tenho a literalidade aqui, mas se vocês forem procurar lá, até permite, porque alguma coisa como você pode celebrar com autoridade policial, tendo ciência o Ministério Público. Então, a rigor, poderia ser conduzido, pode ter uma interpretação que dá para ser conduzido pelos dois. É que eu não sei se conduzido pelos dois, se isso funciona. Porque pode ter aí uma disputa de protagonismo, divergência de critério também, né? Então, não, eu não considero isso aqui o suficiente para que se avance. Não, eu acho que ou será com um ou será com outro, acho eu, né? Mas insisto, lendo a lei é ambígua a respeito, né? Que não é, de resto, eu quero já deixar, vamos juntar todos os ódios de uma vez, se alguém tiver. Eu não gosto da Lei 12.850, nem hoje. Eu acho que ela permite seleção de alvos, não gosto. Eu não gosto da Lei 12.846, que é a lei anticorrupção. Você não gosta da lei anticorrupção? Não, querido, é claro que é preciso a lei anticorrupção. O problema é que a Lei 12.846 permite que 500 entes do Estado partam para cima da empresa para tentar combater a corrupção. O que a gente viu que aconteceu de verdade durante Petrolão e não sei o quê, nós destruímos a indústria de base no Brasil, de construção de base, né? O Brasil fez um processo de investigação de corrupção de empresa e de delação que, em vez de prender corrupto, destruiu as empresas. Leis que foram aprovadas e homologadas em 2013, quando a rua estava toda inflamada, não queremos nada disso, queremos sei lá o quê, queremos assaltar o céu, para lembrar o lema de 1968 na França, e ninguém quer nada e tudo. E são leis, né?
A Siemens, alemã, ela fez delação praticamente em todos os países em que ela opera. Quase em todos. E é quem é. E é o que é. Nós conseguimos destruir empreiteiras no Brasil que tem uma tecnologia que se prendessem as pessoas e se preservassem as empresas. Então, eu não gosto. Estou deixando claro, quem quiser me odiar por isso, é o que eu penso. Eu não vou... Não tenho de maquiar o que eu penso. Eu escrevo sobre isso há 800 anos. Perdi empregos por causa disso. É do jogo, né? Mas a coisa vai avançar. Eu não vou conseguir. E isso não vai ser mudado, não. Não pensa que eu estou aqui falando, tem que mudar. É muito difícil mudar. Qualquer tentativa de mudar, vai lá. Tá vendo? Tá querendo ser leniente com a corrupção. Então, não vai, né? Ô, Reinaldo, tem outro aspecto aí envolvendo dois que também está sendo complicado nesse assunto. É porque um dos advogados do Daniel Vorcaro, justamente o Oliveira Lima, esse que negociou com o Mendonça o acerto inicial para a delação e a transferência dele para a PF, é também advogado do João Carlos Mansur, que é dono da REAG. Essas informações tiradas do vazamento variam então a relação entre essas duas empresas. Vão desde uma associação para negócios até relações que seriam sócios ocultos. E aí, como é que fica, então, advogado desses dois santos? Cara, eu realmente estou... eu vou tentar falar com o Oliveira Lima, não sei se ele vai me... Eu não sei, porque, veja só, o João Carlos Mansur é na mesma que a REAG, que também foi liquidada. E como você lembrou, os vazamentos falam de qualquer coisa, desde a REAG era um mero braço do Master, eles eram sócios, eles eram... E ele é advogado. Se ele faz a delação, sei lá, o João Carlos vai fazer delação também. Se ele faz a delação, existindo alguma contradição entre o Mansur e o Vorcaro, dá para ser advogado dos dois? Eu não sei como vai ficar isso. Eu cheguei a ler até um troço, vai fazer uma delação conjunta, o que seria estranho, porque, assim, mas um advogado não pode ser advogado de um grupo de delatores, desde que eles representem realmente a mesma coisa e estivessem operando todos juntos ali, sem contradição nenhuma entre eles. É até possível, embora não seja usual. Agora, não é o caso aqui. Eu suponho que existe um espaço de atuação da REAG que nada tem a ver com o Master, e também o contrário. Usa essa informação de um caso para o outro. Isso, para mim, até agora, eu não tenho resposta para isso, mas acho que ninguém tem. Usual, não é. Habitual, não é. Ô, Reinaldo, tem outra questão aí em debate por conta do caso Master, a diz respeito a quem pode fazer delação, né? Porque aí apareceu a conversa de que o próprio Mendonça e a PF chamam o Vorcaro de chefe de uma organização criminosa, o que impediria de fazer essa delação. Mas isso é um engano, certo? De novo, é o artigo 4º da Lei 2.850. Né? E aí é o parágrafo 4º. Veja só, por quê? Eles tratam ali, o que fica claro é o seguinte, para perdão judicial ou acordo de não persecução penal, aí sim a pessoa não pode ser considerada a chefe da organização criminosa. Mas isso é para não punição. Isso é para não punição. Né? E aí, então, ela não pode ser a chefe, tem que se antecipar e tal. Sim, ele foi chamado assim. Mas ninguém imagina que o Vorcaro esteja ambicionando, a defesa dele ambicionando um acordo de não persecução penal. Ou de perdão judicial. Como tem isso explícito na lei,
para não persecução e tal, então aí você fala assim, ah, se é chefe não pode, que tem que delatar para cima, não pode delatar para baixo. Para isso, sim. E isso acabou contaminando a interpretação do resto. Agora, para também, e é explícito na lei, para você apontar pessoas que participam da organização e tal, aí sim, aí pode fazer, seus pares, seus iguais, como funciona a estrutura toda e não sei o quê. Né? E ele não vai, certamente não vai buscar não persecução ou perdão judicial. Vai buscar redução de pena. Né? Aí sim, se a delação for aceita. Né? Porque também tem isso no caso da delação, é preciso sempre lembrar. Você tem um relator ali. Ele pode não querer. Ou pode, e espero que não aconteça, mas nós vimos isso acontecer na Lava Jato, dizer assim, ah, não. Se não apresentar nome de fulano, eu não aceito a delação. Tem de apresentar. Sem nome de fulano, não serve. Né? Se não botar um nome aqui desse, não serve. Isso aconteceu no passado. Né? Espero que não aconteça agora. Né?